A paz do Senhor, meus queridos irmãos, para você que é professor de escola dominical, para você que é aluno da escola dominical, para você que serve a Deus na sua igreja e não tem escola dominical, seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Estamos contentes, estamos felizes por estar aqui para gravar mais uma vez esse vídeo, esse estudo. E nesse estudo nós vamos falar sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Romanos, no capítulo 6. Como é costume também da escola dominical, nós lermos aqui o texto da palavra de Deus. Nós vamos ler em Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 11. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus por essa leitura. Quero convidar você para se inscrever em nosso canal, Professor de Escola Dominical, porque toda a semana nós estamos gravando vídeos de estudos da Palavra de Deus, mas também estamos dando prioridade aos estudos da Escola Dominical. Então você que é professor de Escola Dominical, você que é aluno de Escola Dominical, você que serve a Deus numa igreja, mas não tem Escola Dominical, fique aqui comigo que nós vamos aprender muito sobre as principais doutrinas da Bíblia para a edificação da nossa vida espiritual. Então eu quero pedir mais uma vez para você se inscrever em nosso canal, apertar aí o sininho, dar um joinha para nós, para que nós possamos estar motivados a fazer mais comentários da palavra de Deus, para que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. O nosso assunto aqui da Escola Dominical, que vai ser discutido domingo agora que vem, que vai ser dia 3 de março, do mês que vem agora, é sobre o batismo bíblico nas águas. Então nós vamos ver que o batismo bíblico, o batismo bíblico nas águas, que Jesus nos ensinou. Nós vamos ver que, biblicamente falando, em Mateus capítulo 28, é uma ordenança para a igreja, é um mandamento, é uma ordem que Jesus deu para a igreja batizarem todas aquelas pessoas que receberem Ele como Senhor e Salvador. Essas pessoas têm que ser batizadas em águas, né? Porque, conforme nós vemos aqui em Romanos capítulo 6, nós vamos ver que o batismo em águas correntes, em submersão, como diz aqui o estudo, nós vamos ver que o batismo nas águas, quando o pastor pega aquele candidato, leva para as águas para ser batizados, nós vamos ver que essa realização externa do batismo nas águas, nós vamos aprender biblicamente aqui nesse estudo, que aponta para três realidades
na vida daquele crente que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro fala sobre a morte, quando aquela pessoa vai ser batizada nas águas. Segundo, fala sobre o sepultamento, ou seja, aquela pessoa que aceitou Jesus. O batismo vai falar a respeito da morte, do que? Do velho homem, daquela pessoa que estava no pecado, escravizada pelo pecado, que não servia a Deus, estava andando conforme o Deus desse século, segundo o príncipe das trevas. E nós vamos ver que o terceiro ponto que o batismo nas águas fala sobre a ressurreição. Ou seja, são 3 realizações no mundo espiritual que aquele candidato recebe quando ele vai ser batizado nas águas. Fala sobre 3 realizações na vida espiritual. Fala sobre a morte daquela pessoa que foi batizada nas águas, fala sobre o sepultamento e depois, em terceiro lugar, fala sobre a ressurreição. Mas aqui no estudo nós vamos ver também que tem algumas igrejas, algumas denominações que não pensam dessa maneira, né? Que tem um entendimento diferente com relação ao batismo. Tem denominações que batiza crianças de 3, 4, 5 anos, crianças que não têm maturidade, que não têm entendimento para ser batizada. E nós podemos aí observar dentro desse estudo que a própria Igreja Católica batiza crianças, né? Mas batiza de um modo diferente. O modo é aspersão. E nós vamos ver também dentro desse estudo que o batismo, a realização externa do candidato, do batismo, daquela pessoa que vai ser batizada em águas, nós vamos ver também que tem algumas denominações que ensina essa doutrina, que através da pessoa ser batizada nas águas, a pessoa vai conseguir uma graça espiritual que vai conferir para ela uma bênção espiritual. E dentro desse estudo também nós vamos destacar que o batismo, aqui no ponto 2, no segundo tópico, que o batismo, como foi dito aqui na introdução, que o batismo nas águas, ele é o símbolo dessas 3 realizações que o Espírito Santo efetua na vida do candidato que vai descer as águas. Então segura aí, vamos aprender a palavra de Deus, continue comigo nesse vídeo, você que é professor, você que é aluno, você que congrega em uma igreja que não tem escola dominical, fique aqui comigo para que nós possamos aprender lições preciosas a respeito do batismo nas águas, e também no sentido tanto espiritual quanto no sentido simbólico. Fique aqui conosco para que nós possamos aprender sobre esse estudo maravilhoso que é uma ordenança, que é um mandamento de Jesus para a sua igreja. Então nós vamos ver aqui no primeiro tópico, pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O batismo visto como sacramento. Então nós vamos ver aqui no primeiro tópico que havia um bispo da igreja na década no século 3 e no século 4 depois de Cristo. Agostinho, ele era um bispo da igreja que ele ensinava que no momento que no ato do batismo, que a pessoa ia se batizar, no ato desse batismo, a pessoa ela ia receber de Deus uma graça, ou seja, uma bênção espiritual, né? Então, naquele significado aqui que nós vamos ver aqui da palavra, que significa sacramento, significa um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que participa, né? Ou seja, esse bispo, no século 3 e 4 depois de Cristo, o Agostinho, né, um teólogo muito, muito famoso, que a gente também estuda em teologia a respeito dele, nós vamos ver que ele ensinou naquela época na igreja que o batismo nas águas conferia uma bênção espiritual, era uma coisa sagrada ali. Tudo bem que o batismo é algo sagrado porque foi determinado por Jesus, mas naquela época ele ensinava
que toda aquela pessoa que era batizada em águas, ela recebia uma graça, ou seja, uma bênção espiritual. E nós vamos ver que, biblicamente falando, nós vamos fazer um comentário aqui no segundo tópico, a respeito do símbolo do propósito do batismo, e nós vamos ver que, biblicamente, o batismo, ele é o símbolo de uma realização em que o Espírito Santo efetuou na vida daquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, a pessoa vai para a água, para as águas ser batizada, e ali simboliza que ela morreu, ou seja, morreu o velho homem, o velho homem é aquela pessoa que era escravizada pelo pecado, ela morreu ali no batismo, na realização externa ali do batismo. Segundo, que ela foi sepultada. E terceiro, que ela ressuscitou. E biblicamente falando, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, a Bíblia fala que estávamos no mundo mortos espiritualmente, e quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, ele nos ressuscitou. Ele nos ressuscitou porque estávamos espiritualmente mortos para as coisas de Deus. Então, Jesus, ele nos ressuscitou e nós recebemos vida, E a Bíblia também fala sobre o novo nascimento, a regeneração. São bênçãos da salvação que, a partir do momento que o homem aceita Jesus como Salvador, ele consegue essas bênçãos através da graça de Deus. Então, nós vamos ver que esse bispo, Agostinho, ele ensinava isso. E nós vamos ver que, biblicamente, ele ensinou errado, porque a Bíblia ensina totalmente ao contrário da doutrina que ele ensinou naquela época. E nós vamos ver também dentro desse contexto, desse raciocínio, que quando a pessoa vai ser batizada nas águas, é a confirmação de uma realização espiritual que foi efetuada na alma dela. Porque a transformação na vida do homem é no seu coração, é na sua alma, é no seu espírito, ou seja, dentro do seu interior. E o batismo é uma realização externa, uma realização que o corpo da pessoa é imergido na água, através do pastor, o ministro da palavra de Deus, que batiza aquela pessoa vai ser submersa na água. Então nós vamos ver que esse ato do batismo aponta para verdades espirituais, verdades espirituais que foram realizadas em nossa vida através do Espírito Santo, que efetua essas realizações em nossa vida. Quando aceitamos a Jesus, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Então, nós vamos ver que a pessoa, quando é batizada, ela não vai ser batizada para alcançar a regeneração. Primeiro, a pessoa vai ser batizada nas águas para conseguir a libertação, o perdão e a regeneração. Não é desse jeito. Primeiro, a pessoa é liberta do pecado, é salva, é transformada, depois que ela vai ser batizada. Por isso é muito importante a pessoa, quando aceita Jesus na igreja, ela tem que passar por um tempo de observação na igreja. O dirigente, o pastor, o ministro da palavra de Deus, ele tem que estar observando e vendo ali a frequência daquela pessoa que foi batizada, que aceitou Jesus, vendo a frequência dela, depois explicar para ela o significado do batismo dentro da palavra de Deus. E quando aquela pessoa entender o significado e através do testemunho dela, que ela foi liberta do pecado, Jesus perdoou, ela é uma pessoa que dá testemunho daquilo que Jesus fez na vida dela, aí ela está pronta para ser batizada, porque o batismo, como símbolo, ele aponta para realidades espirituais que foram efetuadas na vida espiritual daquela pessoa, ou seja, no seu interior, no coração, na alma, no espírito, através do Espírito Santo. Então nós vamos ver que, se falando ainda sobre esse bispo, Agostinho, que foi um dos maiores teólogos da sua época, mas nós sabemos também que o homem erra, o homem é falho, o homem não é perfeito,
né? Nós sabemos que isso pode acontecer com qualquer um, mas a palavra de Deus é aquela que nos ensina, que nos coloca no prumo e nos mostra realmente o significado espiritual daquilo que nós podemos aprender através do Espírito Santo, que nos orienta e nos ensina realmente o significado exato daquilo que realmente Deus ele pode fazer. Nós vamos ver também que dentro da questão do batismo nas águas, nós vamos ver que esse teólogo Agostinho, ele ensinou outra coisa que não tem fundamento bíblico, não tem respaldo bíblico. Ele ensinou também na época dele, como bispo da igreja, que o batismo deveria ser, que as crianças deveriam ser batizadas, porque conforme ele ensinou, as crianças quando nascem com a natureza pecaminosa. Aliás, todo ser humano quando nasce, ele nasce espiritualmente morto por causa da sua natureza pecaminosa, que ele herdou dos nossos pais, o Adão, que nós aprendemos na teologia, que é o pecado original, que nós chamamos também de pecado adâmico. Ou seja, que todo ser humano que, quando Adão pecou, Adão ele começou a procriar juntamente com a sua esposa, então ele foi gerando muitas pessoas de acordo com a sua natureza pecaminosa. Então todo homem nasce espiritualmente morto, porque herdou a natureza pecaminosa de Adão. Ele herdou a tendência para o pecado, e a questão da corrupção do pecado, que é generalizado na vida do ser humano, porque ele herdou realmente a natureza de Adão. Então nós vamos ver que por causa disso, o bispo Agostinho, ele ensinou que as crianças, pelo fato de terem uma natureza pecaminosa, elas precisavam ser batizadas para serem salvas. E nós vamos ver, biblicamente falando, se você ler o Novo Testamento, a partir do livro de Atos, que o livro de Atos vai narrar a história da igreja, e nós vamos ver que os apóstolos, os bispos, que Paulo também constituía como dirigentes que faziam o papel dos pastores naquela época, na igreja primitiva, nós vamos ver que nenhum deles batizou crianças de 3, 4, 5 anos, porque nós vamos ver que crianças de 5, 6, 7 anos, elas não têm maturidade para ser batizadas, elas não têm discernimento espiritual para entender isso. E nós vamos ver que nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhuma pessoa, nenhum ministro da palavra de Deus, na igreja primitiva batizou crianças. Nós vamos ver também que até o próprio João Batista, ele batizava no Rio Jordão. A Bíblia fala que ele batizava no Jordão, lá no deserto, e vinha todas as pessoas ir ter com ele para ser batizadas. Mas nós vamos ver que a Bíblia não relata que vinham crianças ao encontro dele para ser batizadas por ele, mas vinham os adultos. Tanto é que ele falou assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento? Ou seja, ele falou: se converta. E ali nós vamos ver que a Bíblia não explica que, ela não menciona que vinha criança ser batizada, mas sim adultos. Então a Bíblia ela refuta a palavra de Deus, estudada, verificada através do Espírito Santo, que nos dá entendimento, que nos guia através da palavra. Nós podemos observar e constatar que biblicamente essa doutrina que o bispo Agostinho ele ensinava na época dele, nós vamos ver que não tem fundamento bíblico, né? Nós vamos ver também que até a própria Igreja Católica eles batizam crianças. Então nós vamos ver que também é um erro da Igreja Católica Apostólica Romana de batizar crianças, porque crianças não têm consciência do pecado e também não têm maturidade para ser batizadas. Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui também no segundo tópico o símbolo e o propósito do batismo.
aqui nesse ponto aqui é muito importante, nós vamos ver sobre o símbolo do batismo. Aqui nós vamos ver a identificação com Cristo. O batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Logo no começo nós falamos a respeito disso no vídeo, que o batismo é um ato exterior, que é efetuado pelo pastor e pelo candidato que vai ser batizado em rios de água corrente. Mas vamos ver que esse ato, como diz aqui no primeiro tópico, esse ato externo de batizar a pessoa, ela aponta para 3 realidades espirituais, para 3 verdades espirituais na vida daquela pessoa que é batizada, que são efetuadas pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e do erro. O Espírito Santo ele tem essa função de nos convencer do pecado. E nós vamos ver que o símbolo e o propósito do batismo, nós vamos ver que o símbolo, nós vamos ver que o batismo nas águas é o símbolo das realidades espirituais que o Espírito Santo efetua em nossa vida. Ou seja, quando a pessoa vai lá para a água lá, através da água cobrir todo o corpo dela, quando ela desce para o rio, ali simboliza que ela morreu, se falando sobre o símbolo do batismo e o propósito, ali aponta para a morte daquela pessoa, ou seja, morreu o velho homem. Ali também fala sobre o sepultamento, que a pessoa morreu, que o velho homem morreu, o velho eu, a velha criatura, morreu e ela foi sepultada. E a palavra diz lá na epístola de João, no capítulo 2, que todo aquele que é nascido de Deus permanece com Deus, que ama a Deus e ama o seu próximo, está na luz. Mas a Bíblia fala assim, que todo aquele que aborrece o seu irmão, que está na prática do pecado, a Bíblia fala que ele nunca viu Deus e não conhece a Deus, porque a semente de Deus que Deus plantou é semente santa e ela vai crescer em santidade. Ou seja, o Espírito Santo vai sempre nos orientar, nos colocar desejo em nosso coração, para que nós possamos ter uma vida santa na presença de Deus. O Espírito Santo ele tem o poder de fazer isso em nossas vidas. Então nós vamos ver aqui que a lição, que aqui, dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de imergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação com Cristo e com a ressurreição de Cristo. Aqui Paulo ele faz aqui uma analogia, ele diz assim como Cristo morreu, que Cristo foi ressuscitado, que Cristo foi sepultado, Jesus morreu e Jesus foi sepultado, mas depois Jesus ele ressuscitou. Então nós vamos ver aqui que Paulo ele faz uma comparação, uma analogia com a morte de Cristo, o sepultamento e a ressurreição. Ele fala assim, da mesma forma, vós que morrestes pelo batismo nas águas em Cristo, vós morrestes, vós foram sepultados e vós ressuscitastes com ele em novidade de vida. Segundo os Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós vamos ver que o batismo, ele fala sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição daquela pessoa que morreu para o pecado, daquela pessoa que morreu para a nova criatura, daquela pessoa agora que ressuscitou em novidade de vida. Por exemplo, aquela pessoa que estava no mundo morta espiritualmente, ela não orava, não jejuava, não perdoava o próximo, era uma pessoa rancorosa, era uma pessoa que não tinha o amor de Deus no seu coração, era uma pessoa que
pelo fato de estar espiritualmente morta, ela não tinha condições de fazer isso. Embora que tenha algumas religiões que pratiquem isso, mas de modo totalmente ao contrário da palavra de Deus. Tem religiões que praticam isso, visando a salvação, através das boas obras, através do perdão, de fazer caridade, através de socorrer aquelas pessoas que estão precisando. Então nós vamos ver que tem algumas religiões que praticam isso como fundamento da salvação, assim, excluindo a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então nós vamos ver que nós precisamos fazer isso. Amar o próximo, ajudar o próximo, socorrer quem está precisando, não para ser salvo, mas nós fazemos isso porque nós somos salvos. Primeiro nós recebemos o amor de Deus, recebemos a transformação, para depois praticar as boas obras, porque o amor de Deus está em nossa vida. E a Bíblia fala assim que, tendo o amor de Deus, quando nós vemos alguém padecer necessidade, nós precisamos ajudar conforme os recursos que Deus ele nos concede. Então, ajudar aquela pessoa. Na prática, mostrar que tem o amor de Deus, ajudando aquela pessoa, não só no alimento, nenhum donativo, nenhum trabalho social, mas sobretudo pregando a palavra de Deus e orando por aquela pessoa para que ela possa não só receber o provimento da sua necessidade física, mas também a necessidade espiritual, que é aceitar Jesus como Salvador, como Senhor e Salvador da sua alma. Então nós devemos sim praticar o bem, não para ser salvos, mas nós praticamos o bem porque somos salvos e devemos demonstrar o amor de Deus no mundo. Isso sim é a nossa identificação com Jesus. Aqui nós vamos ver no segundo ponto do segundo tópico, o propósito do batismo, o testemunho público da fé cristã. Nós vamos ver que dentro desse assunto do propósito do batismo nas águas, nós vamos ver que foi o mandamento de Jesus, foi e é o mandamento de Jesus. Nós vamos ver que é uma ordem de Jesus para a igreja. Jesus falou assim: quem crê e for batizado será salvo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus ele ensinou a igreja. O que Mateus escreveu no capítulo 28, ele escreveu o que Jesus falou. Não é que outra pessoa falou, ou que ele criou essa fórmula, ou essa ordem que Jesus falou da cabeça dele. Não, ele realmente escreveu o seu evangelho, de acordo com aquilo que Jesus falou, porque ele foi apóstolo, Jesus escolheu ele para ser apóstolo, ele andou com Jesus quase 3 anos, conforme nós aprendemos na palavra de Deus, andou com Jesus quase 3 anos, aliás, isso era um requisito muito importante para a pessoa ser um apóstolo, ter andado com Jesus, ser testemunha da ressurreição de Cristo, terceiro, e operar milagres e maravilhas através do Espírito Santo, conforme a vocação que Deus tinha chamado ele para ser apóstolo. Nós vamos ver muitas pessoas aí se intitulando apóstolos, mas esse é outro assunto, deixamos para outro vídeo e outro estudo da palavra de Deus. Então nós vamos ver que o propósito do batismo, nós vamos ver que visa o testemunho público da fé cristã. Por exemplo, a pessoa aceitou Jesus, está indo para a igreja, ela tem que mostrar para a igreja, ela tem que mostrar na comunidade onde ela vive, na rua onde ela vive, para a sua família, para os seus parentes, que ela teve um encontro real com Jesus. E Jesus libertou ela do pecado, do juízo e da condenação, e ela foi transformada pelo poder de Deus. Então, quando nós falamos aqui na revista da Escola Dominical sobre o propósito do batismo, estamos falando sobre o testemunho da fé em Jesus, o testemunho da fé que aquela pessoa tem na palavra de Deus. Então, no momento que aquela pessoa aceitou Jesus, ela tem que mostrar que ela testifica realmente da transformação que Jesus efetuou na vida dela. Ela passa a ser templo do Espírito Santo, o Espírito Santo começa o processo na vida dela de santificação, limpando paulatinamente a vida dela, no processo de santificação, e ela vai continuar esse processo de santificação,
e mostrando realmente na rua onde ela mora, para a família, onde ela trabalha, no emprego, que realmente ela foi transformada pelo poder de Deus. No contexto da fé bíblica, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo a sua vida em Cristo. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Então é isso. A pessoa, quando ela quer ser batizada, ela precisa ter essa consciência que ela foi liberta do pecado, que ela passa a ser templo do Espírito Santo, que ela passa a ser a luz do mundo e só da terra, e ela vai dar um testemunho público na hora do batismo perante a igreja, que a igreja ali vai estar reunida ali naquele lago, naquele rio, perante a igreja, diante de Deus, diante do ministro da palavra de Deus, o pastor, o dirigente, o presbítero. Ela está dando testemunho público diante de toda a sociedade que ela realmente está se batizando porque Jesus efetuou uma grande salvação na sua vida. Aqui, para a gente terminar chegando no final, vamos falar sobre a fórmula e o método do batismo. Nós vamos falar sobre a fórmula trinitariana do batismo. O que significa trinitariana? Quando Jesus falou em Mateus 28, ele falou assim, olha, pregai o evangelho a toda criatura, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, e eu estarei convosco todos os dias, até os confins, até o final do século, que Jesus falou. Então nós vamos ver que quando nós falamos sobre a fórmula do batismo, estamos falando sobre a Trindade. Jesus falou assim, olha, batizai. Jesus chamou os apóstolos, perto ali de subir ao céu, de ascender-se ao céu. Nos seus últimos dias com os apóstolos, ele falou assim, olha, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a fórmula é essa, é a Trindade. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem. O mandamento é esse. Mas nós vamos ver que hoje em dia tem algumas denominações que não seguem essa fórmula que está lá em Mateus capítulo 28. Baseada em alguns textos do livro de Atos dos Apóstolos, tem algumas denominações que batizam só em nome de Jesus. É errado isso aí. É errado. Certa vez eu estava conversando com um obreiro, há muitos anos atrás, eu não tinha conhecimento, não tinha feito curso de teologia, era novo convertido, e aquele obreiro de uma determinada igreja que batiza só em nome de Jesus, ele chegou para mim e falou para mim, olha, você congrega nessa igreja, você está fazendo conforme o catolicismo faz. O catolicismo que inventou esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele queria me convencer que a fórmula do batismo era o batismo em nome de Jesus. Eu não entrei em debate, eu falei nada, porque eu não conhecia a Bíblia, eu não tinha feito um curso de teologia. Então eu simplesmente fiquei quieto, mas fiquei muito na dúvida. Mas ele insistiu que o batismo nas águas, feito pela igreja, tem que ser batizado em nome de Jesus. E é errado isso aí. Nós vamos ver que, biblicamente falando, Jesus ele deu uma ordem, ele deu um mandamento. A fórmula então tem que envolver a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ver que são três pessoas distintas na Bíblia. Biblicamente falando, nós vamos ver que Jesus
Nós vamos ver que Jesus, quando Jesus morreu e ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, depois ele subiu ao céu, está à direita do Pai, e ele intercede pela igreja como sumo sacerdote, exercendo seu ministério de sumo sacerdote, intercedendo pela igreja. E nós vamos ver que o Espírito Santo, ele está na igreja. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, ele está na igreja, individualmente ele habita em cada crente, e nós vamos ver que Jesus está no céu agora, como sumo sacerdote. A Bíblia fala aqui do lado direito do Pai, intercede pela igreja. Nós vamos ver também que o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus. São três pessoas distintas, mas só que são três pessoas que têm os mesmos atributos. Os mesmos atributos que o Espírito Santo tem. Por que ele é Deus? Porque ele tem os mesmos atributos da Trindade. Por que Jesus é Deus? Porque ele tem os mesmos atributos. Jesus falou, a Bíblia fala assim que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é imutável. Então esses atributos que diz a respeito da natureza de Deus, da natureza divina de Deus, esses atributos que fala sobre a natureza divina de Deus, está dizendo que ele é Deus por causa dos seus atributos naturais. Onipotente, onisciente, onipresente, aquele que tem toda a ciência, aquele que está presente em todo lugar, e o único que tem todo o poder. Então o Espírito Santo, ele tem os atributos, portanto ele é Deus, e disso também é falado do Pai e do Filho. O Pai não é mais poderoso do que o Filho, pelo fato que na Bíblia ele está em primeiro. A Bíblia fala assim que o Pai enviou o Filho para morrer na cruz do Calvário. E a Bíblia fala assim que Jesus, depois que ele morreu, ele falou assim, olha, convém que eu vou ao Pai. Está escrito lá no Evangelho segundo João, no capítulo 17. O Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 17. Jesus, quando estava orando para os discípulos, ele falou assim, olha, convém que eu vá e eu rogue ao Pai que mande outro Consolador. Então nós vamos ver que, biblicamente falando, Deus enviou Jesus como Pai para morrer na cruz do Calvário, e Jesus como Filho subiu ao Pai após a sua ressurreição e intercedeu ao Pai para que o Pai mandasse outro Consolador. Então, pelo Pai, na ordem, biblicamente falando, que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não significa que o Pai é maior do que o Filho por causa da ordem. E não significa que o Filho, como Deus, ele é maior do que o Espírito Santo porque ele está em segundo lugar na ordem bíblica. Então, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Mas nós acreditamos, através da Bíblia, através da fé, a Trindade não vai explicar direito, a Bíblia não vai explicar direito a respeito da Trindade. Nós aceitamos através da fé, porque está na palavra de Deus, e quando nós chegamos lá no céu, todos os segredos serão revelados para a sua igreja. O apóstolo João falou assim, olha, não sabemos como ele é ainda, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele. Então assim, aceitamos a doutrina da Trindade, não sabemos explicar direito, aceitamos por fé, e não com o conhecimento humano, com a lógica humana, mas aceitamos porque o conceito está na palavra de Deus, está na Bíblia, e aceitamos por fé e através da palavra de Deus. Mas não sabemos explicar, com palavras humanas a respeito da Trindade. O mais importante é entender que Deus é Deus, Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso é importante. Então nós vamos ver que o batismo nas águas, ele é efetuado através da fórmula. Jesus falou assim, seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou assim para os apóstolos, efetuar esse batismo. E nós vamos ver também, como foi falado, a respeito da fórmula,
que tem algumas denominações que batiza a pessoa em nome de Jesus, que é errado isso aí. É errado. A igreja tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque foi ordem de Jesus. Se Jesus tivesse falado, olha, batizai só no meu nome, batizai em nome de Jesus Cristo, só no meu nome, a igreja também teria que acatar. Porque é mandamento, é ordem de Jesus. Então nós vamos ver que a fórmula é essa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outra coisa que nós vamos ver também no batismo é que, principalmente a Igreja Católica, além de batizar crianças, que biblicamente é totalmente errado e não tem fundamento, nós vamos também que tem que a Igreja Católica e algumas denominações por aí, que batiza as pessoas através de aspersão de água sobre o candidato. Ou seja, quando o casal, ou seja, o pai e a mãe, pega o recém-nascido, o bebê, a criança, leva lá na igreja e o padre começa a espergir água sobre aquela criança. Começa a espingar água sobre aquela criança. Espirrar água sobre aquela criança. Aqui no texto aqui diz que é aspersão de água sobre o candidato. E aspersão. Nós vamos ver que biblicamente esse modo de batizar, tanto é errado batizar crianças, como também um método de batizar criança por aspersão. Como nós falamos aqui na introdução desse estudo, um método bíblico e correto é batizar a pessoa no rio, em águas correntes. Nós vamos ver que, como foi falado no começo, o profeta João Batista, ele batizava lá as pessoas no Rio Jordão, e o modo bíblico de batizar é submersão, é submergir, ou seja, todo o corpo daquela pessoa tem que estar na água, e a água tem que cobrir toda aquela pessoa. E Paulo fala sobre isso, quando ele fala sobre o símbolo, né? Sobre a questão simbólica do batismo. Quando ele fala sobre sepultamento, ele fala sobre isso. Quando a pessoa vai para o batismo, a pessoa morre. Quando ela vai para as águas para ser batizada, o batismo está simbolizando aí que ela morreu para o pecado, que ela morreu para o velho homem, para os velhos hábitos do pecado. E quando e a Bíblia fala assim sobre o sepultamento, que ela foi sepultada, é quando a água cobre todo o corpo dela, e quando o pastor levanta ela daquele batismo, ou seja, a água vai cobrir toda ela, que nós vamos ler aqui que fala sobre submergir, o corpo dela tem que estar todo coberto pela água, e quando o ministro da palavra de Deus levanta ela, aí estamos falando sobre a ressurreição. A ressurreição. Então, queremos te agradecer para você, se você conseguir ficar aqui até o final do vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a igreja que você congrega. Você que é professor de escola dominical, eu também sou professor, você que é aluno, você que está na igreja e na sua igreja não tem escola dominical e você vem aqui assistir o vídeo para aprender. Que Deus abençoe a sua vida. Agora eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal, nos ajudasse, porque nós estamos aqui publicando toda semana o estudo da escola dominical da semana. Estamos publicando aqui também outras lições da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então, desde já te agradeço por estar aqui comigo, estudando a palavra de Deus. Que Deus possa lhe abençoar, que você possa frutificar. Em nome de Jesus, espero você até a próxima, até o próximo vídeo, e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, o seu ministério. Se inscreva em nosso canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.